Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o diagnóstico de gravidez. A princípio a gente vai falar sobre o diagnóstico, sobre os sinais que essa gestante pode apresentar que irão auxiliar a gente no diagnóstico de uma gestação ou suspeitar de uma gestação. E depois a gente vai falar sobre as alterações do organismo materno. Antes da gente começar a falar sobre o diagnóstico de gestação, pessoal, vamos lembrar que a fecundação ela vai acontecer na ampola tubarum, tá? Após a fecundação vão ocorrer mitoses sucessivas que vão formar a mórula. Essa mórula vai adquirir um aspecto cístico, vai acontecer a formação de uma cavitação no seu interior, que é a formação do blastocisto, tá? Lembrar que é na forma de blastocisto que vai acontecer a anidação do ovo. Para o diagnóstico de gravidez, pessoal, nós temos 3 tipos de sinais, tá? Que são sinais de presunção ou possibilidade, os sinais de probabilidade e os sinais de certeza de gestação. Vamos começar falando então sobre os sinais de presunção. Tá? De maneira geral, pessoal, os sinais de presunção ou possibilidade são todos os sinais sistêmicos e os sinais que são percebidos pela mãe. Tá? Um macetezinho que a gente tem para tentar decorar melhor, ajuda a gente na memorização disso daí, é que todos os sinais que vão surgir distante do útero e da vagina são sinais de possibilidade ou presunção, E todos os sinais que vão acontecer ali na região do útero e da vagina seriam já sinais de probabilidade de gestação. Então, por exemplo, a cefaleia é um sinal de possibilidade, a gengivorragia, que é o sangramento da gengiva, é também um sinal de possibilidade, alterações nas mamas, todas as alterações das mamas que vão acontecer durante esse período gestacional são sinais de possibilidade. A impressão de gestação pela mãe, lembrar dos sinais e sintomas que são percebidos pela mãe, são também sinais de possibilidade. O atraso menstrual é também considerado um sinal de possibilidade até cerca de 10 a 14 dias de atraso. Passou disso daí, passa a ser um sinal de probabilidade, tá? Após 10 a 14 dias de atraso menstrual, sinal de probabilidade. Antes disso, é somente um sinal de possibilidade. Sobre as alterações mamárias, que são então sinais de possibilidade de gestação, nós temos 3 principais. A gente tem a rede de Haller, que é um aumento do plexo venoso, tá? Característico também da gestação, sinal de possibilidade. Nós temos os tubérculos de Montgomery, que são uma hiperplasia das glândulas sebáceas próximas ali às papilas mamárias, tá? E temos também o sinal de Hunter. O sinal de Hunter, pessoal, é a formação de uma auréola secundária, o bico em alvo que a gente fala. Os sinais de probabilidade são, então, aqueles sinais que eu comentei com vocês, sempre que houver um atraso menstrual superior a 10 a 14 dias, é um sinal de probabilidade. Todos os sinais que são percebidos a nível de útero e vagina são também sinais de probabilidade. E um ponto interessante, pessoal, é o HCG. Tá? O HCG ele não é um sinal de certeza, ele é também um sinal de probabilidade de gestação. Por quê? O HCG ele é uma gonadotrofina placentária, produzido ali pela placenta, e mais especificamente pelo sincício trofoblasto, Lembrar que a placenta ela é constituída pelo sincício trofoblasto e pelo citotrofoblasto. O sincício trofoblasto ele tem a função de produzir HCG, estriol, progesterona, hormônio melanotrófico placentário. E por que o HCG ele é um sinal de probabilidade e não de certeza? Porque, primeiro, pessoal, o HCG ele é idêntico ao LH. Então, a presença do LH ele pode gerar ali uma reação cruzada, que vai acabar desencadeando um falso positivo para o HCG. E ele também está presente em tumores de linhagem germinativa, tá? Então, não é o HCG positivo, ele não é específico de gestação, por isso é um sinal de probabilidade, não de certeza. Nós temos aí 2 métodos de dosagem do HCG, que é o HCG urinário e o beta-HCG, através do sangue. O HCG urinário ele leva 6 semanas para ficar positivo, ou seja, ele só vai ficar positivo após 2 semanas do atraso menstrual, 2 semanas após o primeiro dia de atraso da menstruação. Agora o beta-HCG não, ele vai ficar positivo antes que aconteça o atraso menstrual, ele leva 3 semanas para ficar positivo. Sobre os sinais da genitália, que são também sinais de probabilidade de gestação, a gente tem o sinal de Jacqueminot-Cruz,
né? O sinal de Jacquier diz respeito a um arroxeamento, congestão da vulva, e o Kluge diz respeito à mesma coisa, tá? Arroxeamento e congestão da vagina. Tem o sinal de Osiander. O sinal de Osiander a gente consegue perceber através do toque vaginal, né? Quando nós introduzimos o dedo dentro da vagina da mulher, mesmo a gente consegue perceber um pulso, tá? Uma pulsação ali no dedo da gente. Isso vai acontecer devido à congestão vaginal. Tem o sinal de Noble-Boudin, né? Que é quando o útero fica mais arredondado mesmo devido ao crescimento do ovo, né? Que vai preencher ali os fundos de saco laterais, tornando esse útero mais arredondado mesmo. Sinal de Noble-Boudin. Tem o sinal de Piscasek, que é uma assimetria uterina, vai acontecer também devido à anidação do ovo, tá? E no local onde houve essa anidação, a gente vai ter que o útero vai ficar mais abaulado. Sinal de Piscasek. Tem o sinal de Egar, né? Esse sinal de Egar vai acontecer devido à ação da progesterona no útero daquela mulher, porque a progesterona ela tem uma ação miorrelaxante. Então aquele útero ele vai ficar mais amolecido, né? E quando a gente faz o toque ali vaginal e palpa o útero daquela mulher, a gente consegue dobrar aquele útero no meio, tá? Devido a essa ação da progesterona que vai deixar ele mais amolecido mesmo. E a gente tem o sinal de Rosafel, tá? Que é uma aspereza do peritônio que vai acontecer também devido à congestão. E os sinais de certeza, quais são? Né? São aqueles sinais que nós conseguimos observar ao ultrassom, ao raio-x, são sinais percebidos pelo médico e, claro, a presença dos batimentos cardíacos fetais, né, do BCF. Então, o que a gente vai conseguir visualizar no ultrassom, que são os sinais de certeza, né, de gestação? A primeira manifestação de gestação que a gente vai conseguir, né, observar no ultrassom é a presença do saco gestacional. Uma semana após o surgimento do saco gestacional, a gente vai conseguir visualizar o embrião, e uma semana após o surgimento do embrião, a gente consegue perceber o BCF, tá? Os batimentos cardíacos fetais. E quando que vai surgir cada um deles, né? A primeira alteração, que é a presença do saco gestacional, ele vai aparecer na 5ª semana de idade gestacional, a ultrassom abdominal, e na 4ª semana de idade gestacional, a ultrassom transvaginal. Então, as alterações no ultrassom transvaginal vão acontecer sempre uma semana antes do que é visível no ultrassom abdominal, tá bom? Lembrar sempre, pessoal, que a idade gestacional é sempre calculada a partir do primeiro dia da última menstruação, tá? É o tempo decorrido do primeiro dia da última menstruação até o dia presente. A gente conta o número de dias e converte em semanas, né? Então é isso, pessoal, é fácil de memorizar, né? A partir da 5ª semana de idade gestacional, a ultrassom de abdômen, a gente vai conseguir visualizar o saco gestacional. Uma semana depois, a gente vai visualizar o embrião, ou seja, na 6ª semana de idade gestacional, e na 7ª semana de idade gestacional, a gente consegue visualizar, perceber o BCF, batimento cardíaco fetal. Lembrar que essas mesmas alterações podem ser vistas no ultrassom transvaginal uma semana antes do que seria no ultrassom de abdômen. Então, na 4ª semana a gente percebe a presença do saco gestacional, na 5ª semana a gente percebe a presença do embrião, e na 6ª semana a gente percebe a presença do BCF. A partir dessas informações, nós temos então a biometria fetal, né? O comprimento do saco gestacional, a gente vai conseguir medir a partir da 4ª semana de idade gestacional, comprimento cabeça-nádega, a partir do momento que a gente tem a visualização do embrião, né? Então, a partir da 5ª semana de idade gestacional, e o diâmetro biparietal a partir da 11ª semana de idade gestacional. Eu acabei esquecendo de comentar com vocês, tá, pessoal? O surgimento da calota do neném vai aparecer a partir da 12ª semana de idade gestacional, a ultrassom de abdômen, e a partir da 11ª semana de idade gestacional, a ultrassom transvaginal. Então, a partir da 11ª semana, a gente consegue calcular o diâmetro biparietal, que é quando a gente vai ter o surgimento da calota. Pessoal, o limite discriminatório é a dosagem de beta-HCG em que nós somos obrigados a perceber a presença do saco gestacional ao ultrassom, tá? Ou seja, sempre que o beta-HCG for maior do que 1.500 miliunidades por ml, a gente tem que perceber o saco gestacional no exame de ultrassom. Então, naquelas mulheres que vão apresentar esse valor de beta-HCG com útero vazio e a presença de uma massa anexial, a gente tem que lembrar aí da gravidez ectópica. Um outro sinal de certeza, né, que é um sinal percebido pelo médico, é o sinal de pulsos, né, que é o sinal do rechaço.
Ele surge a partir da 18ª semana de idade gestacional e é quando você consegue empurrar a cabecinha do neném ali ao toque, tá? Então você consegue empurrar a cabecinha dele, você vai sentir a cabecinha dele flutuar ali, subir, né? Flutuar sobre o líquido amniótico e retornar. Sinal de pulsos, tá bom? Percebido a partir da 18ª semana de idade gestacional, normalmente ele surge junto com o surgimento do BCF. A percepção do BCF ao pinar. E lembrar de calcular, então, a data provável do parto daquela mulher, né? Todo médico tem que saber calcular a data provável do parto, que é feito através da regra de Naegeli, né? Então, como que funciona isso? Você vai pegar a data o primeiro dia da última menstruação daquela mulher. Nesse primeiro dia você vai somar 7 e no mês em que cair você vai subtrair 3 ou vai somar 9, né? Com isso a gente consegue calcular a data provável do parto dela. Nunca se esquecer do mês que tem 30, do mês que tem 31 dias. Lembrar que fevereiro tem 28 dias, em ano bissexto tem 29 dias, porque são essas partes complicadas que caem em prova de residência. Então, por exemplo, uma gestante que referiu que a data da última menstruação dela, o primeiro dia da última menstruação foi no dia 30 de junho, né, dia 30/6, você vai somar 7 dias, né, do dia do mês. Junho tem 30 dias, então vai cair no dia 7 de julho, né, dia 7/7. E desse mês 7, então você vai subtrair 3, vai cair aí no dia 7/4. Então essa mulher, a data provável do parto dela vai ser no dia 7/4 do ano seguinte. Então vamos falar agora sobre as alterações do organismo materno, né? Além desses sinais que eu já comentei com vocês, esses sinais de possibilidade, de probabilidade, de certeza, nós temos uma série de outras alterações que vão acontecer no corpo dessa gestante. Eu vou comentar com vocês alguns pontos principais, claro que não vai dar para falar tudo, né? Porque é muita coisa. Mas então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as consequências do aumento da progesterona agora. Vai aumentar, né, a produção da progesterona. Essa progesterona ela tem duas atuações básicas, que é uma atuação no relaxamento da musculatura lisa, como eu já falei para vocês, né, e ela gera também uma vasodilatação. Essas duas situações vão gerar uma série de consequências no corpo dessa gestante, né? Então vai ter vasodilatação, broncodilatação, devido à ação miorrelaxante da progesterona, ela vai ter constipação, retardo do esvaziamento gástrico, pirose, estase urinária, aumento de estase nas vias biliares, tá? Que vai aumentar a chance dessa gestante em desenvolver uma litíase biliar. Um outro ponto importante é o fato de que a progesterona ela é espacialmente idêntica à aldosterona. Tá? Isso gera consequências também, porque a progesterona ela vai se ligar aí nos receptores para a aldosterona e vai impedir a ação da aldosterona. Ou seja, isso vai impedir com que haja reabsorção de sódio e água. Só, pessoal, como eu já comentei com vocês, ela está sofrendo com um mecanismo de vasodilatação importante, né? E ela começa a perder essa perda de sódio e água nessa gestante, ele tem que ser controlado, porque senão essa gestante vai chocar, né? Então o corpo ele responde a isso, né, ativando o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai desencadear um hiperaldosteronismo nessa gestante. Esse hiperaldosteronismo vai competir, né, com esse aumento da progesterona e vai acabar compensando. Então, justamente devido a isso, as concentrações de sódio urinário nessa gestante estarão normais, tá? Não se altera porque devido a esse mecanismo de compensação do organismo mesmo. Vamos falar agora um pouquinho sobre as ondas de invasão trofoblástica, né, que é responsável pela formação das fístulas arteriovenosas. Então, assim, pessoal, a gente tem que a artéria mais calibrosa que vai nutrir aquele útero é a artéria uterina, né? Essa artéria uterina, ela vai gerar os ramos arqueados, que vai originar as artérias radiais, que vão originar os ramos que vão nutrir o endométrio, né, que são as artérias espiraladas, né? Então, como eu já expliquei para vocês, a gente vai ter que o blastocisto ele vai nidar. A partir daí a gente vai ter que as células da base do blastocisto vão se diferenciar em trofoblastos, e esses trofoblastos começam a invadir ali os tecidos maternos. A partir daí começam a encontrar os vasos dessa mãe, né, e a circundar esses vasos, porque são células que se multiplicam muito e precisam de nutrientes. Então elas começam a se utilizar dos nutrientes ali oferecidos por esses vasos sanguíneos, vai deixar esses vasos fragilizados, e a partir daí a gente vai ter a formação das fístulas arteriovenosas. De maneira mais resumida aqui para vocês,
O blastocisto foi lá, anidou, diferenciou em trofoblastos. Esses trofoblastos vão iniciar a primeira onda de invasão, né, que vai acontecer ali através da invasão do endométrio. Eles vão encontrar então essas artérias espiraladas, né, que são as artérias menos calibrosas que a gente tem, vão circundar essas artérias. Tá? Essa é a primeira onda de invasão trofoblástica, e o máximo de invasão dessa onda vai acontecer por volta da 20ª semana de idade gestacional. Uma placenta, para não ser insuficiente, pessoal, ela tem que ter uma invasão dos trofoblastos até o miométrio. Tá? E é essa a segunda onda de invasão dos trofoblastos, né? Que é essa invasão que vai acontecer até o miométrio, e ela é máxima até a 26ª semana de idade gestacional. Quando a gente tem que essa invasão ela vai além da 26ª semana de idade gestacional, a gente vai ter o chamado acretismo placentário. Então, nessa segunda onda de invasão dos trofoblastos, pessoal, eles vão encontrar quais artérias? Né? As artérias radiais, que são aquelas artérias, como eu já expliquei para vocês, que vão dar origem às espiraladas. Então, essas artérias radiais, elas são mais calibrosas, e devido a isso vão gerar fístulas de alto débito, né? Fístulas de alto débito e de baixa resistência, ao contrário das fístulas desencadeadas ali, formadas a nível das espiraladas, né? Que serão então de baixo débito e de alta resistência. A ausência dessa segunda onda de invasão trofoblástica, pessoal, aumenta a chance de descolamento da placenta, assim como compromete também o desenvolvimento do feto. Tá? Então, essa ausência de segunda onda de invasão trofoblástica, ela é a base da insuficiência placentária. Em relação às modificações hemodinâmicas, a gente tem a síndrome hipercinética, né, que define o sistema cardiovascular dessa gestante, e a manifestação mais expressiva dessa síndrome, pessoal, são as alterações que vão acontecer no débito cardíaco, né, e no redirecionamento dos fluxos regionais, e as menos expressivas são as alterações que vão acontecer em relação à frequência cardíaca e à pressão arterial. Vai haver um aumento da frequência cardíaca, né, devido à atuação da progesterona, né, que tem ação termogênica, aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória, aumento da temperatura corporal. Vai acontecer também um aumento do volume plasmático, né, devido àquela situação de hiperaldosteronismo que vai acontecer, como eu já expliquei para vocês também. E esse aumento do volume plasmático vai gerar aí uma redução da viscosidade sanguínea dessa gestante, que junto com a síndrome hipercinética podem desencadear um sopro sistólico, né? É frequente a ocorrência de sopros sistólicos em gestantes, assim como a presença também de desdobramentos da primeira bula e de extracístoles. Vai acontecer também uma queda da resistência vascular periférica, e aqui são 3 causas, né, para essa queda da resistência vascular periférica, que é, primeiro, a atuação da progesterona, né, que é vasodilatadora. A gente tem um aumento também de produção das prostaciclinas e do ácido nítrico, que são também vasodilatadores, e devido à formação das fístulas, né, arteriovenosas. É comum também a ocorrência da hipotensão supina, né? Essa hipotensão supina ela vai acontecer devido à compressão ali na veia cava inferior pelo útero, quando essa gestante permanece em cerca de 4 a 5 minutos em decúbito dorsal. Né? Essa compressão ali na veia cava inferior vai gerar um reflexo vasovagal, que vai desencadear ali uma hipotensão e bradicardia nessa gestante, né? Hipotensão, bradicardia e lipotímia. Esse distúrbio ele é facilmente corrigido quando a gente posiciona essa gestante em decúbito lateral. A vasodilatação ali a nível de artéria renal vai gerar ali um aumento de fluxo sanguíneo para os rins, o que vai desencadear um aumento da taxa de filtração glomerular, né, e consequente queda da ureia e da creatinina. A polaciúria, que vai ser desencadeada por conta desse processo que eu acabei de falar para vocês, ela vai acabar interferindo no processo de reabsorção da glicose ali pelos túbulos, tá? E é justamente por isso que essas gestantes acabam cursando também com uma glicosúria e também com aumento de alfa-aminoácido e bicarbonato na urina, né, por conta dessa dificuldade de reabsorção mesmo por conta da polaciúria. Em relação às alterações hematológicas, a gente tem aí a anemia dilucional, é bastante comum, é a anemia fisiológica mais comum na gestante, né, acontece devido a esse aumento de volume plasmático mesmo. E a anemia patológica mais comum na gestante é a anemia ferropriva.
Em relação aos leucócitos, a gente tem um aumento, né, desses leucócitos. Ela vai ter uma leucocitose. Normalmente, esses leucócitos na gestante, o número de leucócitos encontrados na gestante varia de 8 a 12 mil. Isso acontece devido à presença de um corpo estranho mesmo nessa gestante, né, o haloenxerto, devido à presença do feto, que vai gerar uma reaçãozinha inflamatória aí nessa gestante. Mas, por outro lado, a partir do segundo trimestre, se eu não me engano, a partir do segundo trimestre de gestação, a gente tem uma diminuição da quimiotaxia e da aderência desses leucócitos, que é um mecanismo um fenômeno que acontece para se evitar mesmo uma rejeição fetal, tá? E, por outro lado, isso vai aumentar, vai deixar aquela gestante mais suscetível a infecções, como, por exemplo, pielonefrite e pneumonia. Em relação à série vermelha, então, assim, essa gestante vai apresentar uma hemodiluição, um aumento da eritropoiese, uma queda do ferro sérico e um aumento da capacidade de captação da transferrina. Tá? A hemoglobina normal na gravidez é 11 gramas por decilitro, não é considerada anemia, tá? E o fator da coagulação também vai estar reduzido, tá? O fator 11 e o 13. Em relação às alterações respiratórias nessa gestante, como eu já comentei com vocês, elas vão ter uma broncodilatação, vão ter aumento da frequência respiratória, vão apresentar uma expansão torácica, né, que vai acontecer devido ao aumento do feto, e vão apresentar também uma diminuição do volume residual funcional. E a união de todos esses fatores vão desencadear ali uma alcalose respiratória nessas gestantes, que acaba sendo corrigido devido ao aumento de excreção de bicarbonato pelos rins. Em relação às alterações digestivas, a gente tem aí que são todas consequências da ação da progesterona, que é meio relaxante, já comentei sobre isso com vocês também. Então ela vai ter retardo do esvaziamento gástrico, constipação, predisposição à colestase. Todas as enzimas estarão diminuídas, à exceção da fosfatase alcalina, que vai estar aumentada devido ao fato de serem produzidas pela placenta também. Pessoal, então, para finalizar o vídeo, vamos falar rapidinho sobre algumas outras alterações que são bastante comuns, né, no período da gestação. A gente tem as estrias gravídicas, né, ou vírices, que vão acontecer devido ao estiramento das fibras colágenas, né, em outras palavras, elas acontecem devido a uma diminuição da hidratação e devido ao estiramento da pele. A gente tem as alterações pigmentares, que vão acontecer devido ao aumento da produção de estrogênio e progesterona, né, que vão estimular aí a produção da alfa-melanotropina pela hipófise. Tá? Essa alfa-melanotropina ela tem uma atuação estimulante sobre os melanócitos, é por isso que vai acabar cursando com as alterações pigmentares, né? Que são basicamente duas, a linha nigris e o cloasma ou melasma gravídico. Em relação à lactação, né, o preparo da mama para lactação, durante a gestação há um aumento progressivo da secreção de prolactina. O estrogênio e a progesterona promovem o aumento dos receptores da prolactina, mas a progesterona diminui a ligação dela com o seu receptor. Tá? Então é justamente por esse motivo que não ocorre a produção láctea antes do término da gestação. No entanto, com o término da gestação, né, vai cessar o estímulo hormonal placentário e vai acontecer um predomínio dos efeitos da prolactina. Durante a sucção do mamilo, né, pelo recém-nato, vai acontecer um incremento agudo da prolactina e o esvaziamento dos ductos vai acarretar também uma percepção da diminuição da pressão local, que culmina com um aumento maior dos níveis de prolactina. E além disso, a gente tem que a sucção, né, do complexo areopapilar pelo recém-nato é complementada por uma injeção ativa que é desencadeada pela produção de ocitocina. Tá? Ela atua nas células mioepiteliais que contraem e ejetam o leite dos alvéolos. E para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a hiperêmese gravídica, né, que é uma síndrome caracterizada pela persistência de náuseas e vômitos que aparecem antes da 20ª semana de idade gestacional. Ela vem associada à perda de peso superior a 5%, à desidratação, a distúrbio hidroeletrolítico, a cetose e a cetonúria, na ausência de causas médicas específicas. Tá? O surgimento dessa síndrome ela é mais comum entre a 6ª e a 14ª semana de idade gestacional. Em relação à epidemiologia, ela acomete principalmente primigestas, jovens, né, obesas, portadoras de gestação gemelar, doença trofoblástica gestacional e as com história pregressa patológica pregressa, né, de hiperêmese gravídica. Ela pode estar associada também, pessoal, com algumas malformações como as trissomias do 21, as triploidias e a hidropsia fetal.
Em relação à etiopatogenia, ela é desconhecida, mas existem aí alguns indícios de fatores endócrinos, psicossomáticos e imunológicos. Em relação aos fatores endócrinos, o pico da secreção de HCG coincide com a exacerbação clínica da hiperêmese. Parece que há também uma participação importante do estrogênio e da progesterona nesse processo. Em relação aos fatores imunológicos, há uma substância antigênica que desencadearia aí uma reação materna no centro do vômito e no trato gastrointestinal. Esse fator requer mais estudos para sua confirmação, para confirmar sua participação. Em relação a fatores psicossomáticos, tem a rejeição da gravidez, a não aceitação da maternidade, a perda da liberdade, a rejeição do pai da criança, a autopunição e a imaturidade. São fatores que podem colaborar também para a ocorrência dessa síndrome. Em relação ao diagnóstico, pessoal, ele se fundamenta na anamnese no exame clínico, onde você vai observar sinais de desidratação e desnutrição. O quadro laboratorial ele é inespecífico e é mais para você avaliar as complicações da doença, como a hipocalemia ou hiponatremia, alcalose metabólica hipoclorêmica e cetonúria. O ultrassom ele vai determinar a viabilidade da gestação, o número de fetos e vai descartar a presença da doença trofoblástica gestacional. Como eu comentei com vocês, existe uma relação desses fatores com a síndrome. Tratamento hospitalar em relação às medidas gerais, controle de peso, diurese, jejum de 24 a 48 horas para essa gestante. Após a estabilização do quadro, você vai evoluir progressivamente com a dieta, de líquida até sólida, hidratação parenteral, de acordo com o grau de desidratação, você pode usar o Ringer lactato ou solução salina, de 2.000 a 4.000 ml em 24 horas, e medicamentos à base de ferro devem ser evitados, porque pioram a náusea, os vômitos e a dor epigástrica. Nos casos de reposição venosa prolongada, a gente vai ter que repor a vitamina B6, C, K e tiamina. Em relação ao tratamento medicamentoso, a gente vai entrar aí com uma opção, uma droga mais utilizada aí na prática clínica é a metoclopramida, e a gente entra com ela na persistência dos sintomas após os cuidados gerais, alimentares e de reposição hidroeletrolítica. E por fim, lembrar que a hiperêmese gravídica pode cursar com algumas complicações, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal, sobre essa aula aqui. Foi um pouquinho demorado porque o assunto é bastante extenso, mas de qualquer forma eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.